Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Lá no projeto do casamento, Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só, então vou fazer para ele uma mulher. Deus pegou o quê? Estela. Deus pegou o quê? Deus pegou o quê? Costela. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que é que Deus pegou uma costela? Por que que Deus não pegou um dente? Por que que Deus não pegou uma orelha? Por que será que Deus pegou a costela? Deixa eu explicar para vocês. Você sabe quantas costelas a gente tem? A maioria de vocês tem 12 pares de costela. Sendo que destas 12, 7 costelas, as 7 primeiras aqui de cima, elas são ligadas da coluna até um osso que está aqui no meio do peito, chamado externo. Então, o que elas formam? Elas formam uma couraça para proteger todas as vísceras. Então, elas formam como uma caixa de ossos assim, ligados aqui. Todas as costelas são ligadas na coluna. E elas vêm assim e se juntam neste osso chamado externo. Então, quantas costelas nós temos chamadas costelas verdadeiras? 7 pares de costelas verdadeiras, ou seja, elas estão presas no osso da coluna e presas no osso do peito. Existem depois 3 pares de costelas que são as chamadas falsas, porque elas não estão grudadas diretamente no osso externo, mas estão ligadas por meio de uma cartilagem. E depois, os 2 últimos pares, elas são chamadas de costelas flutuantes. Por quê? Porque elas não fecham a couraça. Elas só estão presinhas aqui na coluna e não vêm até aqui se ligando ao osso, nem diretamente no osso, nem por meio de cartilagem. Agora uma bomba aí, vou soltar uma bomba para vocês. Soltar uma bomba para vocês aí. Eu disse que a maioria tem 12 pares de costelas. Por quê? Porque pode ser que alguém aqui tenha 13 pares de costelas. Há pessoas que têm 13 pares de costelas. Isto significa o quê? Que na humanidade, lá muito tempo atrás, alguém ou alguns tinham 13 pares de costela, e de vez em quando então reaparece isso na humanidade. Esse 13º par de costela, eu creio, foi a costela que Deus tirou de Adão. Que coisa tremenda isso. Desapareceu essa 13ª costela. De vez em quando surge, alguém nasce com 13 pares de costela, aparece de novo a costela que Deus tirou de Adão. Agora, presta atenção aqui, que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. Alguém pergunta assim para mim: Pastor Humberto, Eva já nasceu, aquela costela ali já estava preparada para Adão? Não. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Vamos ler
No verso 22 de novo. Olha aqui, a Bíblia diz que a costela que Deus tomara de Adão, Deus pegou a costela aqui, ó, pá, pegou a costela e saiu com a costela dele. O Adão ficou como? O Adão ficou o quê? Como é que o Adão ficou? O Adão ficou, como é que o Adão estava? Estava anestesiado. Por que Deus não deu anestesia local no Adão? Deus podia ter dado uma anestesia local. Adão, segure Adão, vou te dar uma anestesia local aqui. Tchá, tira a costela. Quem já sofreu anestesia local? Levante a mão aqui. Quem já sofreu, fez uma cirurgiazinha assim com anestesia local? Quando você sofre anestesia local, o cérebro continua trabalhando? Você continua podendo falar assim ou não? Imagine se Deus tivesse feito cirurgia local no Adão. E o Adão ficasse vendo. O Adão ficasse vendo Deus fazer. E meus irmãos, ia dar uma confusão. Adão ia dizer assim: Deus, eu quero de olho marrom. Aí Deus fazia de olho marrom, Adão olhava e dizia: não, tá ruim, tá feio. Eu quero um preto. Aí um marrom e um preto então. Deus fazia assim a Eva assim, não é? Vamos supor, vamos lá, cabelo loiro. Ele dizia assim: não, eu quero vermelho, quero verde. Ia ser uma confusão. Então escute, preste bem atenção. Deus fez Adão dormir, para Adão não dar opinião. Adão não dá pitaco, ficou dormindo. Adão, tu tem que acreditar em mim, tu tem que aceitar o que eu vou te dar. Aleluia, 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 aleluia. Adão precisou morrer, entre aspas, para receber Eva. O que Jesus precisou fazer para receber a sua igreja? Jesus precisou morrer também. E o que eu e você precisamos fazer para receber a nossa esposa? Morrer. Se você quer uma esposa de Deus, você tem que deixar Deus te anestesiar. Você tem que morrer para a tua carne. Porque enquanto a tua carne está viva, Deus não pode fazer o que Ele quer para ti. Aqui está o segredo porque que muita gente casa mal. Porque não quer deixar Deus anestesiar. Aleluia. Aleluia. Agora, por que Deus pegou a costela? Deus pegou a costela, mas antes de dizer por que Deus pegou a costela, deixa eu falar mais uma coisa. A Bíblia diz que Deus pegou a costela e na mesma hora Deus fez a mulher, sim ou não? Não, a Bíblia diz que começou um processo de transformação. Diz assim, ó, eu sempre tive a ideia, antes de ler com mais calma a Bíblia, eu tive a ideia assim, ó, que quando Deus criou o ser humano, quando Deus criou o homem, Deus criou um boneco, né? Não diz isso a Bíblia? Deus fez um boneco de barro, pegou do barro e tal. E quando fez a mulher, dava a impressão assim, que Deus dizia assim, pá, mulher, não. A mulher é tão complexa quanto o homem. Assim como Deus fez do barro, e do barro transformou e fez um ser,
A Bíblia está dizendo que Deus teve um trabalho também para fazer Eva. Diz que Deus transformou. Um processo de transformação. Olhe, escute. Você vai entender um negócio muito interessante aqui. Bom, agora, por que Deus pegou da costela? Repito, irmãos, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Deus tinha dito para Adão que se Eva pecasse e se ele pecasse, eles iriam morrer. Aí Eva pecou. E Eva chegou e entregou o fruto para o Adão. E o Adão comeu e pecou também. Eu pergunto, o que aconteceria se o Adão não tivesse comido o fruto? O que aconteceria? Eva morreria ou não? Claro que morreria. O castigo viria sobre ela. E Adão ia ficar? E Adão ia ficar o quê? Viúvo. Ia ficar só de novo. E o que é que Deus ia fazer? Tem mais par de costela. Foi por isso que Deus pegou a costela. Porque se Eva falhasse e Adão não falhasse, tinha mais costela. Tinha mais 2 pares de costelas flutuantes lá. Até hoje estão flutuando, dando sopa lá. Assim como o 13º par, as pessoas que nascem com o 13º par de costela, são umas costelinhas bem pequenininhas, que não se une também aqui, que não cumpre a sua função de proteção. Se falhasse aquela costela, tinha a 12ª e tinha a 11ª, tinha mais 2 de reserva ainda. Olha que coisa tremenda isso. Isso aqui é profundo. O livro de Gênesis, os 3 primeiros capítulos de Gênesis são profecia. Eles são profundos. E existem algumas circunstâncias nas costelas que trazem muito bem a questão do casamento. Para que servem as costelas? As costelas servem para o que a gente falou lá no início? Para proteção. O casamento serve para proteção. Paulo disse, olha, seria bom até que não casasse, mas para que vocês sejam protegidos do diabo, para que não caiam, então case. O casamento é uma proteção. A costela é proteção. Mas olha, tem uma coisa importante. Olha que paradoxo. Embora as costelas sejam para proteção, elas também são fracas. A costela é tão fraca que uma pessoa tossindo pode quebrar uma costela. Tem um osso aqui que passa por cima da costela, que ele, de uma contração muito grande, ele pode quebrar uma costela. E veja, a mesma costela que quando está sã é para proteger, quando ela se quebra, se torna perigosíssima. Ela pode matar a pessoa, furar um pulmão, dar uma hemorragia interna. Escute, uma costela mal cuidada, um casamento em que a costela não é bem cuidada, essa costela que era para proteção se torna espinho e pode te matar. E é o que nós estamos vendo hoje, muitos obreiros estão sendo mortos por costelas quebradas. A palavra de Deus é perfeita, tudo na palavra de Deus é perfeito, nos mínimos detalhes é perfeito. Aleluia, glória a Deus, tudo é perfeito na palavra de Deus. Então tem muita gente aí morrendo de costela quebrada, obreiros morrendo de costela quebrada, morrendo de hemorragia interna, sua vida interior está sendo morta. Casamentos, pessoas estão morrendo porque o casamento está quebrado. Escute, se Adão
não tivesse cedido para Eva, Deus poderia fazer outra Eva, de outra das costelas de Adão, que até hoje estão aqui sobrando. Até hoje tem 2 pares sobrando, que não fecham, que não vêm até a frente, que não cerram a caixa de proteção. O que isso significa dizer? Nós vamos agora aqui, irmãos e irmãs, nós vamos aqui agora tentar desmanchar, destruir um mito, tá? Qual é o mito? Desde criança nós aprendemos que o casamento é a solução de muitos problemas, que o casamento é uma coisa mágica. Quem que ouviu, quem que leu aquelas histórias de criança que diz que a princesa beijou um sapo, e quando beijou o sapo virou um príncipe, e ela casou com o sapo, e termina assim, e todos viveram felizes para... Quem já leu, quem já ouviu uma historinha assim, levante a mão. Então veja, as pessoas ouvem, leem, se criam com isso. E aí o que acontece? Aí quando elas casam, elas não estão preparadas para a realidade e se decepcionam, porque estão atrás de um mito. Por favor, passe aqui. Imagine, irmãos, veja, eu não estou dizendo que isso acontece, eu estou fazendo uma suposição. Imagine se antes do irmão, quando o espírito dele estava lá ainda no ventre da mãe dele, o anjo disse assim: vem cá, quero ter uma conversa contigo. Aí o anjo chegava: tu vai lá para um lugar chamado terra, rapaz, tu vai nascer da tua mãe, olha, lá é tão legal, é todo assim, tudo árvores, jardins, uma coisa suave, uma brisa maravilhosa, lá assim ó, tem o sol, mas o sol ele é quente, mas é fresquinho ao mesmo tempo. Lá a gente não sua, lá nunca vai ter problema de calor, lá tudo é bom, tudo é maravilhoso. Olha, a terra é fantástica, olha, tu vai aguentar 9 meses aí no ventre da tua mãe, aí tu está meio apertado, assim, tu está meio aí nesse escuro, só ouve esse barulho da tua mãe, tuc, 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 ouve esses roncos do intestino dela, ouve os pum da tua mãe aí, mas aguenta mais um pouquinho, Quando tu nascer é só maravilha. Aí ele nasceu, já nasce com frio, já dá-lhe uma fome, tem que começar a berrar. No tempo, acho que ele era criança, não tinha fralda descartável ainda, era aquelas fraldinhas de pano que assava. E ele começa a dizer assim: aquele anjo sem vergonha me passou a perna. Disse que era tudo bem. O que ia acontecer com ele? Ele ia ficar tão decepcionado que aquele menino ia ter instintos suicidas. Por quê? Porque o anjo tinha enganado ele. Ele preparava, ele tinha na mente uma coisa preparada assim, totalmente diferente do que agora ele estaria enfrentando. Obrigado. Então a mesma coisa acontece com muitos jovens crentes, muitas moças crentes, que acham assim: eu vou casar. Aí diz assim: não, mas ele é meu escolhido, é da vontade de Deus, é da direção de Deus. Eu pergunto: tem alguém que casou mais dentro da vontade de Deus do que Adão?
Não, ele estava dormindo, Deus preparou para ele dormindo. Deus deu Eva para ele, do jeito que Deus tinha feito, e o que Deus faz é bom, é perfeito. Mas o projeto estava enfermo pela carne. Eva tinha a sua Carne. e Adão tinha a sua Carne. carne. Então, esse negócio que você vai casar com um sapo e o sapo vai virar príncipe, isso é conversa fiada. Isso é o que a Bíblia chama de fábulas de velhas caducas. Isso é mentira. Você vai casar com uma pessoa que tem carne, essa maldita carne, essa maldita natureza humana. Aí, muitas pessoas dizem assim: olha, eu vejo que quando alguns moços ou algumas moças querem casar com alguém, à força, o pai está dizendo não casa, a mãe está dizendo não casa, o pastor diz não casa, e ele quer casar à força, então ele diz uma frase assim, que essa mata tudo que é conselho, né? Ele diz assim: mas Deus me revelou que é ela. Bom, aí vai dizer o que para o camarada? Você tem que entender uma coisa: Deus nos deu condições de avaliar parâmetros. Escute, Deus estabelece parâmetros. Deus estabelece parâmetros para você compará-los com a pessoa. Pegue a Bíblia e compare com a pessoa. É a mesma coisa que alguém dizer, isso é o calvinismo. O calvinismo diz o seguinte: o calvinismo é determinista. Aí o calvinismo diz assim: não, se Deus determinou que eu vou ser salvo de qualquer jeito. Não, Deus estabelece parâmetros e Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Tem que estar de acordo com ele. Aqueles que estiverem de acordo com Jesus, esses são salvos. Não tem esse negócio: Deus me revelou que eu sou um escolhido para ir para o céu. Isso não existe. Aí você vê o camarada todo torto, a moça toda torta. Não, mas Deus me revelou que é ela. Depois que eu caso vai dar tudo certo. É por isso que tem tanta gente comendo o pão que o diabo amassou. E eu não quero ver você sofrendo. Eu não quero amanhã casar vocês e daqui um ano estar recebendo vocês nos gabinetes pastorais do ministério para tratar de divórcio. Você tem que entender o seguinte: casamento é projeto de Deus. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, tá bom? Olha, eu pergunto: você escolheu nascer no Brasil? Você escolheu nascer em Porto Alegre? Você escolheu nascer numa família de classe média e não numa família rica? Se você fosse escolher onde nascer, eu acho que você não nasceria no Brasil. Nasceria nos Estados Unidos, na Europa. Filho de pai rico, um servo de Deus, quem sabe um pastor milionário. Aí é o sonho, né? Agora escute, preste atenção. Se uma pessoa que não escolhe onde nasce, não escolhe o país, não escolhe a cidade, não escolhe o pai, não escolhe a mãe, não escolhe o nível social, o nível financeiro, o nível intelectual de onde ele nasce, e esta pessoa, mesmo não tendo podido escolher, depois não pode se matar. Ele não teve nenhuma opção. Ele nasceu, e ele não pode se matar, senão ele vai para o inferno. Eu te pergunto, se a vida, por mais sofrida que seja, por mais dolorida que seja, a gente não pode tirar, porque é um projeto de Deus. Eu pergunto: tu acha que Deus aceita o camarada, ele casa com quem ele quer, ele escolheu,
ela escolheu. E tu acha que Deus vai aceitar que esse camarada destrua o projeto de Deus porque a coisa está ruim depois no casamento? Vocês estão compreendendo por que Deus não aceita o divórcio? Se Deus não aceita o suicídio, Deus também não pode aceitar o divórcio. Camarada sofrendo, camarada lá canceroso, a mulher cancerosa, aí o filho chega e diz: pai, estou com AIDS. Aí chega o credor e diz assim: ó, vim aqui tomar o teu carro. E ele não pode se matar, ele não pode se divorciar da vida. Aí por qualquer coisa as pessoas estão achando que pode se divorciar. Ah, mas na igreja tal está deixando, e aí vem para a igreja e tenta dar um desdobre, dá um lá, mas eu acho que dá para ser por causa disso, aquele outro. O que vocês acham que é o projeto de Deus? Jesus disse que há somente uma coisa que pode dissolver os vínculos conjugal, que é o adultério. E por que o adultério dissolve? Porque pela lei de Deus o adúltero deveria ser morto, ser apedrejado. Aí a outra parte ficaria viúva, só por causa disso. Então, minha gente, meus irmãos queridos, desculpe usar uma expressão muito forte, meus filhos queridos, vocês estão às portas de tomar uma decisão que envolve um projeto de Deus. E assim como vocês não podem se matar, não podem se suicidar, senão vão para o inferno, vocês também não podem destruir um casamento, a família, senão vão para o inferno também. Quem está compreendendo? Amém? Agora, a questão do casamento. Você nunca mais procure justificar a tua teimosia, dizendo assim: não, porque é Deus que escolheu. Aí se eu não casar com ela, aí pronto, eu estou frito. Irmãos, vamos chamar o irmão de novo aqui. Imagine só que tem o Pedro e a Pedra, tá? Vamos supor que Deus criou o Pedro para a Pedra e a Pedra para o Pedro, certo? Bom, das duas uma, ou eu acredito no calvinismo, acredito no determinismo e penso assim: bom, de um jeito ou do outro Pedro vai casar com a Pedra, e nós vemos que isso não é verdade, existe o livre-arbítrio. Ou, se eu aceitar o livre-arbítrio, eu tenho que entender que, se há livre-arbítrio, mesmo que Deus tivesse criado o Pedro para a Pedra, o Pedro podia querer casar com a Joana. Então, se a ideia do calvinismo estivesse certa, se o determinismo estivesse certa, imagine só o que seria da Pedra se o Pedro casou com a Jana. Ela ficava para a titia daí, porque pronto, não tinha outro. Quem está compreendendo? Quem está compreendendo? O que existe? Escuta, existem costelas. Existem costelas. Existem alguns pares de costelas que Deus prepara uma delas para ti, se você estiver orando, se você estiver anestesiado, se você estiver entregue nas mãos de Deus, Deus vai começar a transformar aquela pessoa para ti. Porque aí Deus não está preso ao livre-arbítrio humano. Deus, por exemplo, imagine se Deus estivesse preso na Pedra, aí a Pedra resolve não fazer a vontade de Deus, Deus diria assim: pá, pobre do Pedro, está frito, vai ficar para eunuco. Não, Deus não está sujeito ao ser humano. Deus tem costelas, e Deus pode preparar qualquer uma das costelas. O que Deus espera é que você esteja anestesiado e diga: Deus, prepara como o Senhor quer, transforma para que seja conforme a tua vontade, a tua palavra.
Se uma costela não quer, a outra quer. Se aquela não quer, a outra pode querer. Mas você vai ficar na presença de Deus dizendo: Senhor, eu quero descansar em Ti, eu quero estar anestesiado por Ti. Eu não te peço loira, não te peço ruiva, eu não te peço alto nem baixinho, Senhor, aleluia. Eu não te peço, Senhor, testudo sem testa, narigudo sem nariz, Senhor. Eu quero aquele homem que Tu transforme, que Tu prepare a minha vida para Ele, a vida dele para mim, Senhor. Eu quero ficar aqui anestesiado, eu quero ficar anestesiada, Senhor, na Tua presença. Eu não vou sair por aí escolhendo, não. Eu vou Te pedir que o Senhor vai transformando. O Senhor transforma a minha vida para Ele, transforma a vida dele para mim, Senhor. Senhor, 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 ajuda.